Meninas, estamos viva? Yes! Melhor assim, glória a Deus. Meninas, meu livro está na livraria e eu queria muito, não é autografar, mas deixar uma mensagem profética, que é assim que eu fluo no Espírito para vocês. Então, quem comprou o livro, me procura, que eu quero assinar cada um deles, tá? Eu sempre peço direção do Espírito Santo para isso. E vamos para a segunda parte, amém? Gente, que doçura da Lu. Falei, Lu, você podia tanto pregar agora. E essa é a graça da multiformidade de Deus. Vem uma tempestade, depois vem a bonança. Vem o furacão e depois vem o sussurro suave e doce da delicadeza da Luciana, amém? Mas é assim que Deus faz. E uma das coisas que eu aprendi na vida, durante muitos e muitos anos, todas as minhas amigas eram muito doces, gentis. E eu falava, Deus, eu queria tanto ser assim, falar baixo, ser recatada, delicada. E eu lutei muito, sabe, por muito pouco tempo. Porque logo estava eu lá, aleluiada, gritando, catarrada no chão. Mas eu amo e admiro isso. Até um dia que Jesus disse, filha, se as digitais são únicas, imagina a unção que vocês carregam. Então a nossa unção é única. Ela é dada pelo céu para nós. E a unção que é derramada sobre você, só você pode liberar. Se você reter, ninguém vai receber dessa unção. Então, quando eu descobri isso, eu entendi quão responsável eu sou nesse reino. Porque aquilo que Deus confiou e depositou em mim, eu preciso liberar. Porque um rio flui. Todo rio deságua. Se você não está desaguando, você parou de ser rio. E toda mulher que carrega a presença, ela carrega alguém. O que significa? Nós não estamos competindo. O inimigo trouxe para dentro de nós essa comparação. E a internet nos facilita muito. Então, eu quero tratar sobre esse assunto com vocês agora, amém? Eu quero falar com vocês. Me ajudem, meninas, não fiquem chateadas. Eu estou superando isso aqui, essa gripinha. Se alguém... Glória a Deus por você, minha irmã. Amém. Eu queria conversar com vocês a respeito de algo que não estava no meu script, mas eu aprendi a não seguir script meu. Muito pelo contrário, nesse ano tem sido um ano de forja, um ano muito, muito difícil, de morte. Porque o Senhor disse para mim que eu estava entrando nesse ano de 2025, no ano da colheita. E eu entrei esse ano dizendo, glória a Deus, uhul, vou colher e etc. Só que o que eu não entendi é que o ano da colheita, o primeiro ano, a primeira colheita, você entrega para Deus. Você não pode comer, não pode catar o que caiu pelo caminho, e você entrega tudo para Ele. E o que Deus faz com o fruto que você entrega para Ele? Daquela azeitona sai o quê? Pois é, minha amiga. Eu só não sabia que seria um ano da prensa. Então, esse ano tem sido um ano de prensa, onde tem mesmo assim, o esmagar de Deus tem feito com que eu seja alinhada pelo Espírito Santo. E ali sentada, o Espírito Santo falava uma palavra nos meus ouvidos, e eu falei, gente, isso não está no script, não está na agenda, mas eu quero liberar sobre a sua vida. Quero que você saia daqui. Quem pela primeira vez ouviu falar da mesa nesse sentido bíblico, levanta a mão. Então, entende? Às vezes, não é porque a gente é crente há tanto tempo. Às vezes, a gente precisa ser relembrado de algumas coisas que estão lá e que nossa pressa nos faz não entender. Mas tudo tem um momento certo. Deus nos prepara para receber algum tipo de comida. Então, tem comida que, mesmo que você receba, se for fora do tempo, você não vai aproveitá-la. Então, esse é o tempo para a gente aprender coisas assim, que eu tenho certeza que você vai chegar na tua casa, olhar para a tua mesa e nunca mais ela vai ser a mesma. Sim ou não? Sim ou não? Porque a mesa vai ser um campo de adoração, vai ser o altar do teu lar. Tem alguém aqui que não tem mesa em casa? Levanta a mão.
Depois eu quero orar com vocês, amém? Porque eu creio que essa mesa chegará. É do coração de Deus. E eu quero te contar que eu tive uma experiência incrível com uma aluna. Uma aluna orou num encontro, numa aula com a gente. E no outro dia, alguém bateu na porta da casa dela. Olha que coisa louca. O cara estava vendendo uma mesa na OLX. E ele disse que recebeu um endereço. E disse, deixa essa mesa sua lá. E o cara bateu na porta dela. Coisas assim, que eu falo que eu quero ser crente para viver. Eu sou apaixonada pelas coisas que Jesus faz. E a mesa apareceu na casa dela. Ela não tinha a menor condição. E era uma mesa lindíssima, de realeza. E ele falou, dona, eu não sou maluco, mas eu estou vindo aqui, eu sou crente, sou pastor, e o Senhor me deu um endereço e mandou deixar uma mesa na porta da tua casa. Pensa, quase que ela não usufruiu da mesa, quase que ela morreu. Mas é isso que Deus faz, amém? Vamos lá. Eu queria conversar com vocês hoje a respeito de algo que está nesse livro. E que a gente precisa aqui, enquanto mulheres, entender. Você não é o que você faz. Você é aquilo que Deus disse ao seu respeito. A gente está vivendo num tempo onde a gente parece que se obriga a fazer coisas para se sentir pertencente a uma tribo. A gente se sentir amada, querida, reconhecida. Parece que há uma pressão de todos os lados para a gente estar produzindo, para a gente estar fazendo. E você não é esposa, você não é filha, entende? Você se tornou. Nós não nascemos esposa. Quando você nasceu, você não nasceu casada. Você não nasceu mãe. E é sobre esse assunto que eu quero conversar com vocês, amém? Então feche os olhos. Paizinho querido, em nome de Jesus, toda distração, tudo aquilo, ó Deus, toda agitação interna, tudo que faz com que a gente saia desse lugar de atenção. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos na cruz do Calvário. Pai, leva para ti, Pai, tudo aquilo que nos faz ficar desatentas ou fora daquilo que o Senhor tem para este tempo. Nós queremos estar aqui, conectada ao céu, ligada ao Teu Espírito, presentes, Pai, não só o corpo, mas, Senhor, nós chamamos para nós a nossa alma, chamamos para nós a nossa consciência, chamamos para nós a nossa mente, chamamos para nós, Senhor, o nosso espírito, para que eles estejam todos juntos, para que ao sair daqui nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinaste nestes dias. Nós te pedimos isso com a tua graça em Cristo Jesus. Amém, aleluia. Amém. Então, o que eu quero conversar com você? Você não é filha. Antes de você existir, você é mulher. Quando você vai para a barriga da tua mãe, você é mulher, você não é filha. Você só vai ser filha quando nascer, sim ou não? Lá dentro do ventre, lá dentro do útero da sua mãe, vão descobrir se você é menino ou menina, mulher ou homem. Então você nasceu, você foi gerada mulher, amém? E sobre a natureza da mulher que eu quero conversar com vocês hoje, que tem a ver com a mesa, com o lar, com tudo que nós vamos fazer daqui para frente. Essa palavra mulher nasceu a partir da boca de Adão. E eu quero te contar sobre essa história lá no Éden. Quando Deus formou Adão do pó da terra, sim ou não? Diz que ele foi fazendo todas as coisas, o Senhor, até entender, e nós lemos esse texto, que era necessário fazer alguém. Façamos o ser humano à nossa imagem e ele será semelhante a nós. Até aqui, o homem não existia. Mas aqui vai dizer que o Senhor desejou fazer o homem. E disse que Adão nasceu. Quando Adão nasce, quando Adão é formado, gerado na terra, ele começa a dar nomes às plantas, às flores, aos frutos. Eu fico imaginando a criatividade de Adão. Porque na minha terra chama mexerica, lá no sul chama pocã, chama bergamota, tangerina, fuxiqueira.
E eu penso, gente, Adão tinha uma criatividade louca demais. Porque para um nome de uma fruta tem várias. Mas imagina o serviço de Adão, dando nome a animal, a planta. Eu que para dar nome em 5 filhos quase morri. Imagina Adão dando nome para tantas coisas. Mas o que eu quero dizer é que Deus olha para Adão e diz assim, não tem nada aqui que te corresponda. E eu acho isso maravilhoso, porque ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que o ajude e o complete. Essa palavra, o complete, significa, no hebraico, ezer. A palavra ezer no hebraico significa o quê? Ajudadora, auxiliadora, aquela que sustenta, aquela que ajuda, que é conselheira. Só que essa palavra, meninas, não é uma palavra sozinha. O meu nome é Carla Cristina. Meu nome é composto, embora ninguém me chame assim. Mas o meu nome é Carla Cristina, o nome da minha filha é Ana Laura, tem Ana Cristina. Então, é nome e sobrenome. Aqui é nome e sobrenome. Diz, far-lhe-ei. Uma auxiliadora diz, ezer kenegdo. A palavra ezer significa o que eu já disse para vocês. Mas olha que lindo, neste texto em Gênesis, o Senhor vai dizer sobre a nossa origem, a nossa essência, o que Ele quer de nós. Tem muitas mulheres que falam para mim, Carla, eu não sei o meu chamado. E elas já estão há muito tempo nas igrejas, no ministério, eu não sei para que eu nasci. Não sei meu chamado, não sei qual que é o meu maior ministério, não sei isso. Isso aí é uma incógnita para mim. E aqui em Gênesis nós vamos conhecer qual é o chamado da mulher. E também o chamado do homem. Aqui nós vamos entender algo poderoso. Entenda isso agora. Adão, pó da terra, Deus vai olhar e falar, não tem nada que te corresponda. Vamos fazer um ezer kenegdo. Só que essa ezer kenegdo, ela não nasceu do pó da terra. Aí você pode perguntar para mim, mas Carla, se o pó estava pronto, Adão era bonitão, se deu tudo certo, por que Deus já não usou a mesma matéria-prima que foi feito o homem, que foi feito o ser humano, vamos falar assim, para fazer a mulher? E é aqui que eu vou começar a te contar quem é você na terra. Diz que Adão é colocado dentro do jardim. E aqui eu quero que você aprenda algo. Todas as palavras que a Bíblia diz têm relevância. Não está lá aleatório, não está lá jogado. Tudo quer dizer algo mais profundo e mais elevado, amém? Então não leia a Bíblia na correria, porque senão você vai passar correndo e não vai perceber. Diz que Adão é colocado dentro do jardim. E ao ser colocado dentro do jardim, ele é colocado para dormir. 2 coisas eu aprendo com Deus aqui. Primeira coisa, nós somos do interior e o homem é do exterior. Você é a mulher da intuição. Quer ver? Que mãe não disse assim, não gostei dessa menina. Essa amiga não é para você. Que mulher que não fala assim, eu estou sentindo alguma coisa está errada. Sim ou não? Isso não é algo que veio aleatório, entendeu? Não. Isso é produzido, foi desenhado e construído para você. Você quer ver uma coisa? Seu marido não acorda 3 horas da manhã, mas tu acorda, sim ou não? Tem um despertador aí? De repente você abre os olhos e fala, insônia? Não. É o Espírito do Senhor acordando você, que é guardiã da tua casa. Então entenda isso. Quando Adão é colocado dentro do jardim, nasce eu e você. Mas alguma vez você já parou para pensar por que Adão foi colocado para dormir se não havia dor no Éden? A dor não veio depois do pecado? E a gente não é colocado para dormir, anestesiado para não sentir dor? Quando você vai fazer uma cirurgia, você toma anestesia para dormir, para não sentir dor. Médicos me ajudam, sim ou não? Agora, por
por que será que Adão dormiu? E que os homens não se ofendam. A Bíblia diz que ao filho o pai dá quando ele dorme. O melhor de Deus vem quando você descansa. Então, Adão dormiu porque Deus estava dando o melhor dele. E a Bíblia diz isso. No seu descanso, quando você está dormindo, no seu sono, o melhor de Deus vem. Então, Adão foi colocado para dormir, não era para não dar palpite, ei, coloca a bunda mais, põe mais peito, não. Era porque ele estava produzindo uma obra-prima. Ele estava elaborando aquilo era a essência. E eu vou te provar. É tão essência que ele decidiu fazer Ezer. As minhas alunas perguntam assim, Carla, vamos combinar? Deus podia ter dado um outro cargo para nós, tipo CEO, coordenadora, gerente, diretoria, executiva, mas vai dar um cargo de auxiliar. Auxiliar não é nem assistente. Ela está menos do que o menos. Sim ou não? E agora, nunca mais você vai pensar assim. A palavra Ezer, ela é retirada. E olha isso. A palavra Ezer, gente, ela aparece várias vezes para se referir ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o que para nós? A palavra hebraica usada para designar a mulher como auxiliadora, que é Ezer, ela é derivada do termo hebraico, usada para definir Espírito Santo. Ambas têm o mesmo significado, ajudar, auxiliar, ser conselheiro e suporte. Agora fala, uau! O termo hebraico para ajudadora idônea é Ezer, que significa aquele que ajuda. A palavra é usada pelo próprio Deus várias e várias vezes na Escritura. Um exemplo lindo está no Salmo 33, verso 20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso Ezer, que é o nosso auxílio. Ele é o nosso escudo. Ser Ezer não é, então, como muitas de nós pensávamos até aqui. É semelhante ao Espírito. O que significa? Auxiliadora, ajudadora, conselheira. Aquela que mantém estrutura, não está atrás, ela está do lado. Ela dá suporte, pega aqui, pega colar. Agora, presta atenção em algo que a gente nunca parou para pensar. Deus vai pôr Adão para dormir e vai tirar o que dele, meninas? Osso. Para dizer para mim e para você que nós somos estrutura da casa. Amém? Você é a estrutura da tua casa. Porque não é à toa que ele escolheu o osso, é que o osso que segura. Meninas, eu sou corredora, eu corro, eu malho. Não adianta nada, se arrancar esse ossinho que está aqui, eu vou virar uma pasta jogada no chão. Então significa que a estrutura da tua casa é você. Então, mas olha o que Deus vai fazer. Ele não vai escolher de um osso qualquer. Podia ter escolhido do dedo mindinho, esse dedinho. Não, vai fazer uma mega cirurgia nesse Adão. Vai tirar o que de Adão, gente? O quê? O que a costela faz? Protege os órgãos vitais. Aqui em Gênesis, Deus está dizendo para você e para mim, mulher, nós somos responsáveis para promover, para proteger aquilo que é vital para o céu. Você, mulher. Eu não tirei isso de nenhum outro lugar, eu estou tirando isso da palavra. O Senhor está dizendo para mim e para você, hoje, que seu maior chamado nessa terra é ser aquela que protege a família, aquela que protege o marido. Entende como isso é precioso? E eu vou te contar. 2 anos atrás, eu de moto com meu marido fazendo uma trilha, eu sofri um acidente. Eu quebrei todas as costelas do lado direito. E eu me lembro, dentro da UTI, os médicos falando assim, ela sobreviveu porque as costelas dela ficaram todas quebradas, mas os órgãos vitais foram protegidos.
Sabe o que eu quero te dizer? Muitas vezes você vai ter que se quebrar toda para proteger aquilo que é importante para Deus. Aquilo que é quebrar toda para proteger o seu casamento, seus filhos. Então, essa é o que eu mais amo na Escritura. Porque ela confere, ela entrega para nós tudo o que nós precisamos. Meninas, não estava nenhum livro aqui. Aqui é a Bíblia. Isso tudo que eu estou dizendo para vocês foi tirado da própria palavra. Então entenda que quando você sabe disso, que você é Zer Kenegdo, quando você entende o valor que é ser uma estrutura do lar, ser uma mulher que é protetora e guardiã da sua família, e que esse é o chamado que agrada o coração de Deus, então nós estamos sim cumprindo aquilo que agrada o coração do Pai. E aqui eu vou andando e vou percebendo isso cada vez mais que eu leio essa palavra. Porque o Senhor está nos chamando hoje para esse tempo. A gente aprendeu sobre mesa, mas a gente precisa aprender sobre ser mulher. Porque hoje há uma grande inversão. O mundo está trazendo para nós coisas que nós temos que carregar, que não faz parte do quem somos. Uma despolarização. Vocês sabem disso? O que é isso? Despolarizar é uma mulher masculinizada. Ela assumiu tudo. Eu não estou falando de uma roupa. Embora eu perceba que a veste reflete já dentro do interior que está sendo mexido. Amém? Não quero ser legalista, mas nós refletimos exteriormente aquilo que nutrimos interiormente. Então, para mim, não está tudo bem uma mulher totalmente masculinizada de gravata. Ai, Carla, que coisa, o que tem? Gente, não tem nada, estou livre. Mas entende que tudo reflete, tudo sai para fora. Então, a feminilidade é algo que está no coração de Deus, Ele nos fez para ser isso. E aí que entra a Kenegdo. O Kenegdo, que ninguém fala, o Kenegdo, e a pastora Naira está aqui, a pessoa do hebraico. E aí eu falo, Deus, me faz suar agora. Estou até mole, gente. Jesus. Falei, obrigada, viu, Sibeli? Se me botar para pregar depois, quando a pastora Naira chega, gente. Mas, é assim, né? Eu falei para vocês que a colheita vira o quê? Prensa, não é? Essa é uma prensa mesmo. O que significa a palavra Kenegdo? A palavra é Zer Kenegdo. A parte Kenegdo significa oposição. Ah, agora eu posso me opor com meu marido. Não, minha irmã, segura minha mão, vamos junto. A palavra oposição não quer dizer opor a ele. Quer dizer que a mulher sábia, ela edifica a tua casa. Ela salva a vida do homem tolo. É o Kenegdo. O homem imprudente é salvo pela mulher sábia, Kenegdo. Onde eu vejo isso? Nabal e Abigail. Amém? Então, esse Kenegdo é a oposição. E eu vou mostrar para você. O marido está aqui, o homem está aqui, a mulher está aqui, e nós estamos com uma corda. Isso, ó. Ele de lá, eu de cá, tem o quê? Equilíbrio. Se eu vou para o lado dele, tentando ser igual a um homem, o que vai acontecer? Os dois vão cair. E é isso que nós estamos assumindo, uma posição que não é nossa. Você não é sacerdote, você não é a cabeça da tua casa, minha irmã. Eu quero te contar isso, porque um corpo que tem duas cabeças é anomalia. Então, hoje, essa disfunção, ela vai chegando na sutileza. A gente estava na mesa agora, e eu falando, o diabo, ele não mente. Ele não chega com mentira, ele chega distorcendo a verdade. Ele não coloca mentira na tua cabeça, ele pega a verdade de Cristo e ele muda a verdade. Ele faz parecer que é verdade, mas não é. Ele é um falseador. Por isso que João 15 diz sobre a videira verdadeira. Por quê? Porque muitas pessoas estão se perdendo por não conhecer a palavra. Por isso que se tem uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês, estudem a Bíblia. Estudem a Bíblia de todo o teu coração. Não tem problema você ler livro, estudar, fazer curso, enfim. Mas a Bíblia é o nosso prumo. Não é a Bíblia se encaixar em você. É você se encaixar nela e perguntar o que está de fora que eu preciso ser colocada para dentro. Como eu disse para vocês, a Bíblia nos humilha.
A Bíblia nos confronta, ela nos alinha para o mal, não para o bem. Então, eu quero que você entenda que essa posição que a mulher assumiu hoje, ela tem trago para nós sobrecarga, cansaço, que é a despolarização. Mulheres que assumiram lugares que elas nunca deveriam ter assumido. E elas estão sobrecarregadas com raiva, sabe, amargas, duras. E minha irmã, me perdoe dizer, o Senhor falou, pastora, o tempo inteiro no meu coração sobre um ato profético final que eu quero fazer. Porque Ele está gritando nos meus ouvidos a respeito de algo que a gente vai ter que fechar aqui. Porque essa é minha última ministração. Então, eu quero que você saia daqui sabendo o seu papel. O homem, ele é o cabeça. Ele é o sacerdote. E isso aconteceu em Gênesis, e eu vou dizer como. Adão recebeu instrução da árvore sem Eva. Se Deus quisesse falar com os dois, tinha esperado Eva nascer, ser gerada, chamado o casal e falar, vem cá, deixa eu te contar, dessas árvores todas aqui você pode comer todas menos essa. Mas ele não fez isso, porque da mesma maneira que nós estabelecemos aqui em Gênesis, como nós fomos criados por nosso chamado, Adão recebeu o chamado, ele é o sacerdote. Ele é o cabeça. Então, não queira ser igual ao seu marido. Não queira ser igual a um homem, não despolarize você. Entenda que a sua feminilidade, sabe, a sua leveza, ela é necessária nessa geração, para que a nossa geração não se perca. Então, são coisas muito sutis. E aí eu quero entrar nisso aqui, já que a gente já sabe o nosso papel, e eu quero entrar na parte da comparação. Quando eu começo a andar aqui, eu começo a perceber que Eva recebe a instrução de Adão, que ela poderia comer todas as árvores do jardim. Mas havia essa árvore, e essa árvore ela não podia comer do fruto dela, sim ou não? Só que diz que Eva estava passeando por aquele jardim. E ao passear naquele jardim, disse que ela viu, repete comigo, viu. Mais uma vez, viu. Deixa eu te falar, a Bíblia vai dizer que nossos olhos são janela. Se os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo é cheio de luz. Mas se for mal, quão mal, quantas trevas, escuridão há. O que eu quero te dizer? O mal do século hoje chama Instagram. Eu sou uma mulher de Instagram. Sou uma mulher de live, sou uma mulher que está lá o tempo inteiro. Mas entre no Instagram com intencionalidade. E não siga qualquer pessoa. Essa é a primeira chave, sabe, de inteligência espiritual que nós precisamos aprender. Você não segue qualquer pessoa. A ambiência, o quanto ouvir, se a fé vem pelo ouvir, a dúvida também. Se você começar a ouvir aquilo que não está na palavra de Deus, se você está ouvindo mulheres que apontam para si mesmo, para o próprio ego, mas não estão apontando para Jesus, para a vinda, para a glória, para a chegada do Mestre, cuidado. Cuidado, porque a tua alma não precisa ser agitada e nem movimentada para nada. A sua alma já sabe o caminho de conquistar as coisas daqui. Mas teu espírito precisa ser fortalecido. Minha irmã, te dou um conselho, faça uma faxina. Amém? Pergunte, por que você está seguindo essa mulher? Pergunta, Espírito Santo, está apontando para você? Está apontando para o céu? Porque eu nunca vi tanta ostentação de bens. Eu nunca vi tanta exposição, minhas amadas, de coisas dessa terra. Ao ponto da gente duvidar. Será que Deus me ama mesmo? Porque eu estou lascado. Acontecendo um monte de tribulação, desafio, prensa. E a prensa é reserva de um azeite. Mas o inimigo, ele é sutil. Ele vai fazer você entender que essa prensa, esse esmagar de Deus para que você seja mais parecida com Cristo, está fora do propósito eterno. Aí você começa a seguir esse monte de gente e ficar doidona. Vai ser uma fazedora trabalhando e se comprometendo num reino que não é o seu. O nosso reino não é dessa terra. O nosso reino não é para cá. Então, se nós não tivermos clareza de quem estamos seguindo, nós vamos nos perder. Minha irmã, se teu olho te faz pecar, arranca fora. E o que aconteceu com Eva? Falta do que fazer, passeando no jardim. Diz que ela bate o olho ali e fala o quê? É bom. É bom
é desejável e agradável. Entende isso? Eva olha e diz, é bom, é agradável, é desejável. Você está ali firme no seu propósito, de repente você olha o Instagram. E aí você começa a olhar a vida da outra. Que o marido dela levou ela para Paris, enquanto você está lavando roupa no tanque. É sério? Você vê que aquela amiga sua, que não vale nada, passou, deu falcatrua, mentirosa, falsa, hipócrita, fofoqueira. A mulher está bem sucedida e você está lascada. Minha irmã, sabe o que eu estou querendo te dizer? Seus olhos viram e disse, é bom, é agradável e desejável. Foi isso que aconteceu com Eva. Ela tinha tudo, mas ela olhou aquilo que ela não precisava. Ela simplesmente olhou para onde não era dela, não tinha necessidade, era proteção, era guarda. Entende o que eu estou dizendo? E ali, ela vai chegar perto. Talvez tão perto quanto você está chegando de um monte de coisa que Deus está mandando você se afastar hoje. Chegou perto de uma vaidade, de um ego, Hoje é assim, ó, você tem que sentar na mesa dos influentes, daqueles que te levam para algum lugar, onde está o Espírito Santo? Você quer ver uma frase para me matar? Quando vocês quiserem me matar, vocês falam ela, tá bom? Você fala assim, anda com alguém que te dá destino. Gente, é a minha cara, as meninas já sabem, eu fico branca. Quem te dá destino? Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu já estou no destino. Você acha mesmo que eu preciso achar um homem na terra para me dar destino, irmã? Eu não estou falando da nossa liderança, do nosso pastoreiro, que nós temos que amar e honrar e nos dedicar. Eu estou dizendo de coisas que o diabo está lançando e que de repente você está envolvida com gente que você não deveria. Que você deveria ter dado tchau há muito tempo. Então talvez o Senhor está fazendo uma limpeza hoje. Falando, sai, tira, manda aí, agradece, volta amanhã. E aí você sabe o que aconteceu? O que está acontecendo na nossa geração? Uma geração que não lê Bíblia. Uma geração que tem conteúdo atrás de conteúdo, live atrás de live. Eu faço live de segunda a quinta, todos os dias 8h50. Aparece de 700, 1.000, 800 mulheres lá. Mas eu vou te falar, aquele não é só o lugar. Não é só o lugar de live, não é só YouTube, né? Não é só o nosso culto. Você precisa conhecer as Escrituras para poder saber criticar se aquilo que você está ouvindo na internet é verdade ou falseado. Parece que aponta para Deus, mas não tem Deus. Parece que está falando de Jesus, mas Jesus não está nisso. E aí você começa a se envolver com os propósitos de Faraó. Toda vez que Faraó sabia que o povo ia adorar, o que ele fazia? Aumenta a carga. O inimigo não mudou, ele continua aumentando a carga para você se distrair e não buscar a presença de Deus. Eu fico maravilhada quando a Luciana fala sobre o quarto de guerra. Vocês têm noção que é o Espírito Santo soprar nos ouvidos? Quem não quer viver isso, minha irmã? Levanta a mão aqui quem não quer. Não tem. Ninguém levantou. Eu quero ser uma mulher que o Espírito Santo ele pode sussurrar nos meus ouvidos. Ele não precisa bradejar, gritar, não precisa rasgar o véu, não precisa quebrar tudo. Não. Porque Elias estava esperando Deus num terremoto. Sim ou não? E Deus apareceu no terremoto? Na tempestade, no furacão? Ele apareceu como um vento, um sussurro de uma brisa. O Espírito Santo quer destravar os nossos ouvidos para que a gente possa ouvi-lo como uma brisa. Que você tenha direção do Espírito de Deus. Como cuidar do seu marido, da sua casa. Como cuidar das coisas simples do seu lar. Como cuidar do ministério, da liderança. Outra coisa que me deixa com dor no meu coração, ela fala, levanta da mesa. Minha irmã, deixa eu te falar, Jesus nunca levantou de mesa. Quem levantou foi Judas. Quem levanta da mesa é o traidor. Judas estava na mesa, levantou da mesa, porque quem não tem propósito na mesa vai embora.
Entende? São coisas que a gente vai tomando como se aquilo fosse uma palavra de Deus. Jesus não levantou da mesa, Judas levantou. Então, a gente começa a descartar pessoas, achar que gente pode ser jogado fora. E aí nós começamos a inverter tudo por causa desse episódio de Eva. E eu vou te contar o que aconteceu. Presta atenção nessa palavra. Diz assim: deixa eu achar ela. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse? O que é isso aqui, minha irmã? Dúvida. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Deixa eu dizer, cuidado com a dúvida. Quando você não sabe da Bíblia, a dúvida é a sua companheira. Quando você não conhece a verdade, você pode ser, sim, tragada pela mentira. Sabe, por aquilo que é falso. Se eu não entendo o que está escrito aqui, se aqui não é um norte. E você sabe o que ela diz? Podemos, olha o que Eva diz. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher: é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Porque Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Deus disse que ela não podia tocar? Não. Deus disse que ela não podia comer. Quando ela acrescentou algo que Deus não disse, a serpente disse: peguei ela. É o que nós estamos vivendo hoje. É um tal de Deus me disse. Erro. É um tal de Deus falou. Deus me disse. Peraí. Deus te disse, vamos na Bíblia. Deus te falou, eis que te digo. Vai para a palavra, minha irmã. Cuidado, porque nós estamos no tempo que a Bíblia fala sobre os falsos profetas. O anticristo está no meio, o espírito do anticristo está no meio de nós. Cuidado. Aqui, a serpente pegou Eva no não conhecimento. Deus nunca disse que ela não podia tocar. Ele disse: não pode comer. E aí, fechamos a conversa. O que eu quero te dizer, minha irmã, é que nós podemos ensinar modelos aqui. Faça isso, não faça aquilo. Põe a mesa, não põe a mesa. Faça isso com o marido, não faça. Faça um bolo, deixe a mesa pronta. Fique bonita. Faça amor com o marido, enfim. Nós podemos fazer experiência do lar, experiência da mesa, chamadas para liderar. Nós podemos fazer chá home, tantas coisas. Nós podemos ensinar mulheres de fora para dentro. Porque nós somos seres adaptáveis. Nós aprendemos, nós temos a capacidade evolutiva. Nosso cérebro é neuroplástico. O que significa? Ele refaz. Ele processa coisas novas e vai se modificando. Romanos 12:2. Mas Romanos 12:2 diz sobre a palavra, não sobre o século. Romanos 2 diz: não se conformeis com este mundo, mas renova o quê? Com o quê? Para que possa conhecer, para que possa experimentar. Não é conhecer, não é saber, não é ouvir o testemunho de fulana ciclana. É para eu e você viver. Porque o que tem aqui é mulher que só está vivendo sobre experiência alheia. Ela está vivendo sobre o testemunho de alguém. Mas ela nunca teve acesso. Olha eu descendo, Jesus me ajuda. Gente, eu acho tão chique. Eu estou descendo como se eu estivesse numa escadaria. Só podia tocar uma música para eu sentir uma rainha. Só falta cair, né?
Minha irmã, o Espírito Santo hoje está fazendo algo conosco sobre esse sentido. Ele quer que a gente realmente entenda aonde é o nosso papel, onde é o nosso lugar. O nosso lugar é sermos influência dele na terra. Jesus te chamou para ser uma representante legal dele. Ele te chamou de estrangeira. Sabe o que é uma estrangeira? Eu vou te contar. Se você vai para fora do país, por mais que você fala bem a língua, as pessoas vão saber que você não é de lá. Meu marido fala inglês muito bem, mas a gente chega na Europa, o povo fala, Dilma, Lula. Falo, gente, eu nessa gringueza, não posso ser confundida com uma europeia, uma francesa? Não tem jeito. Mas você sabe por quê? Porque foi por isso que Deus comparou. Por isso que na palavra diz que nós somos confundidos como estrangeiros. Você é extraceleste. Nessa terra, o mundo vai te ver, e por mais que você esteja infiltrada, ele vai saber que você não é daqui. O Senhor quer que você seja uma grande influência, começando na tua casa, começando com o seu marido, começando no seu quarto fechado, no secreto. Eu sei que é muito difícil a nossa carne fazer coisas que Deus nos pede, sim ou não? Será que é só comigo que acontece? Nós temos essa dificuldade. Porque o secreto não é público, claro. Mas diz Mateus 6,6, fecha a porta do teu quarto. E quarto é o lugar de intimidade. Quarto é o lugar que você tira seu sapato, tira a tua roupa, abre o teu chuveiro e ali deixa o rio descer. É no quarto que você tem cama, é no quarto que você descansa, é no quarto que você faz intimidade. E ninguém faz intimidade com o marido de porta aberta, não as pessoas normais. Ninguém vai ter uma relação de amor com o marido com a porta aberta para as crianças ver. E é esse o convite do Espírito. Ele poderia ter colocado cozinha, sala de estar, a mesa, o jardim. Mas ele falou o quê? Quando você for para o secreto, vai para o... Não estava falando de um ambiente. Não é uma estrutura. Ele está dando para você e para mim uma revelação do que Ele quer comigo e com você. Ele quer iada, que significa em relação íntima, profunda. Jesus não quer ser superficial com você. Ele não quer ser seu amigo, ele não quer ser seu visitante. Ele é morador, mas ele quer ser coparticipante de tudo. Ele quer estar perto, junto. Você pode falar com ele agora. Ele quer se envolver nos detalhes mais íntimos da sua vida. Mas ele disse, vai para o secreto. E nesse secreto acontece algo extraordinário. Vai dizer assim, que Deus, que está em segredo. Ele está em segredo. Ele está no secreto. Diz que Ele te ouve. Não. A palavra é assim, ore ao teu pai. Quando eu oro, eu não falo. Orar é comunicar. Vai dizer, quando você orar, vai para o seu quarto. Então significa que eu estou falando. Mas ali não está dizendo que Deus está ouvindo. Diz que Deus está vendo. Mateus 6 diz que Ele te vê. Sabe por quê? Muitas vezes você não vai ter palavras. Acredito que aluno muitas vezes só chorava. Só deitava no colo de Jesus. Gritava. Não tinha repetição. Ana gemia ao ponto de ser confundida como bêbada. Ela já não tinha mais palavra, ela balbuciava. Até o ponto de falar, Ana, para de beber essa hora do dia. Ela sabia quem estava naquela relação entre ela. Sabe, era ela e o amado. Ela não estava preocupada. Ela não queria saber, ei, Maria vai entrar sem ser percebida.
Marta estava servindo, todos estavam à mesa. Lázaro, uau, tinha ressuscitado, gente. Ele estava morto, mas agora ele vivia. Ali havia um banquete na casa de Simão. E ali entra uma mulher que ela não queria holofote, ela nem queria ser vista. Ela entra com um vaso de perfume, caro. O que ela faz, gente? Ela vai subir em cima da mesa? Ela vai? Mas é aquela mulher rouba toda a cena. Jesus hoje está nos dizendo para roubarmos a cena. Uma mulher em pé é uma mulher deitada. Uma mulher em pé, firme, é uma mulher de joelhos. Uma mulher que está dedicada ao Espírito do Senhor. Ela se entrega, ela chora, ela rasga a vulnerabilidade, ela confessa, ela diz, Pai, eu sou completamente dependente de Ti. E para encerrar rapidamente, eu aprendo com uma viúva que diz que ela não tinha nada. O profeta vai dizer para ela, o que você tem em casa? Olha que coisa mais linda, Cibele. O profeta não perguntou, o que você tem aí? O profeta disse, o que você tem em casa? Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profeta foi pedir ajuda a Eliseu. Eliseu, meu marido, que te servia, morreu. E o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar os meus 2 filhos como escravos. O que eu posso fazer para te ajudar? Perguntou então o profeta, diga-me o que você tem em... Quantas vezes nós estamos saindo para a rua para procurar aquilo que Deus diz que a resposta está dentro de casa? Você está procurando uma profeta. Você está procurando uma mulher para profetizar na sua vida. Que nunca ninguém fez isso, né? Foi atrás de profeta? Nunca. Aqui no Rondônia não existe. Mas lá em Goiânia é um vício. Todo mundo quer uma palavra. Todo mundo quer uma unção na cabeça. Alababá, rababá. Deixa eu te falar. Quando Deus tem que entregar uma palavra para você, é o profeta que te acha. Você não vai atrás de profeta. O profeta te encontra na caverna. Ele te encontra aonde for preciso. Ele bate na mesa e fala, ninguém almoça, nem janta, nem come nada aqui. Até que ele chegue. O menino nem sabia que estava esperando ele para comer. Chegou o profeta e falou, Deus, não abre esse banquete até que Davi entre no jogo, até que ele chega na mesa, até que ele sente nessa cadeira. O profeta vai ao teu encontro. Mas entenda, minha irmã, aqui essa mulher vai atrás do profeta, e o profeta manda ela voltar para casa. Como assim? Eu acabei de sair lá de casa, acho que o senhor não entendeu, Eliseu, eu não tenho nada. Os credores vão pegar meus filhos. Meu marido não me deixou com reserva, não me deixou com absolutamente nada. Estou terminando, pastora, 2 minutos. E aqui diz assim, o que você tem em casa? E ela disse, não tenho nada. Quantas de nós temos dito isso? Eu não tenho nada. Eu não tenho mais nada. Não sobrou nada. Eu não consigo. Eu não dou conta mais desse casamento. Eu não dou conta mais dessa situação. Eu não consigo mais viver desse jeito. E Eliseu fala, olha lá dentro de casa. Olha lá. E ela vai dizer, eu não tenho nada. Está na tua Bíblia, está na minha Bíblia. Carla, onde está isso? 2 Reis 4, 1. Você pode ler, minha irmã. E vai dizer assim, eu não tenho nada, exceto... Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Está dentro da tua casa, está dentro de você. Está dentro da tua casa, está dentro de você. Está dentro de você o que é necessário para seu casamento ser restaurado. Para a provisão chegar. Para o fluir de Deus. Para o filho voltar. Sabe, para a casa do Pai.
para você ser uma mulher sábia, cheia de força e dignidade, para você voltar a amar a família, colocar a mesa, fluir no Espírito, ter uma vida plena, abundante, abençoada, está dentro de você. E ele disse assim: rei, está dentro da tua casa, mas ele vai dar uma ordem, vai buscar as vasilhas. Fiquem de pé. Eu quero dizer algo que o reino de Deus nos ensina sobre partilha, sobre encorajamento. O reino de Deus não é um reino de eu, o reino é um reino de nós. Jesus disse: Pai meu, Pai nosso. O reino é nosso. Se tem uma das coisas que o inimigo mais tem feito com a vida das mulheres é separá-las. Com motivações erradas, competição, comparação. As mulheres não se ajudam, não se alinham. E isso está lá no pecado, está lá no Éden. Mas nós temos Cristo, nós recebemos o sangue do Cordeiro de Deus. Nós não andamos mais pelo pecado, nós não somos mulheres mais guiadas por esse lugar. Nós fomos ressignificadas pelo sangue de Jesus. Nós não vivemos mais como nós vivíamos antes. E nós temos que lutar contra isso. Minha irmã, você vai ter que ganhar isso no esforço. Você vai ter que ganhar isso no arrependimento. Você vai ter que ganhar isso na confissão do pecado. Eu falo, tem muita mulher que fala: eu sou orgulhosa, mas não fala que ela é invejosa. Porque falar que você é orgulhosa é igual falar que você é perfeccionista. Agora você vai falar para sua amiga, vai procurar aquela que você olha no Instagram e fala assim: nossa, você não consegue nem celebrar. Você não consegue se alegrar pelo livro que ela escreveu, pelo café, pela conferência, pela casa nova. Por quê? Por causa do pecado. E quando você não se alegra com a sua irmã, você está ofendida, não é com ela, é com Deus. Porque você está ofendida com o favor de Deus na vida dela. Para mim isso é muito maior e muito mais elevado. Porque inveja não é você querer o que a outra tem, é você não querer a graça de Deus sobre ela. Então hoje Jesus está dizendo: será que nós podemos hoje ser vulneráveis? Será que nós podemos voltar para o nosso lugar de excelência, de essência, para a nossa origem? Nós sabemos quem somos. Nós sabemos dos nossos disfarces. Sabemos das nossas máscaras. Sabemos do que nós nutrimos dentro. E nós estamos deixando Cristo saber, preocupados só com a aparência. O Cristo que mora em mim está morando numa casa cheia de lixo. Mas hoje a gente pode dar uma faxina, amém? Eu quero que você pegue na mão e fique de duas em duas agora. Eu aprendi algo muito lindo com Jesus. Muitas vezes você está esperando que uma mulher cheia de poder, que a Naira ore por mim. Eu quero também. Eu quero. A mulher tem poder. Claro, ela gasta tempo no secreto. Tem que ter poder, autoridade. Mas deixa eu te falar, você também pode ter. E nós vamos começar agora. Eu quero que você pegue na mão dela e olhe no olho. De preferência, faça o seguinte: se essa mulher fosse alguma parente, amiga, sai dela. Vai para alguém que você não conheça. Ah, não, Carla. Porque eu quero que você seja usada por Deus hoje. Eu não quero que você conheça nada a respeito dela. Ah, che cantorebas. Renebache de cantoremas. Vamos lá. Eu não quero nenhuma mulher junta que conheça uma outra. Vai despedindo e dando tchau. Nunca ouviu falar, não sabe o nome, não sabe se mora na terra, se mora no céu. Ô, glória. Vamos lá. Todas juntas, nós vamos fazer algo agora. Olha bem para... Ai, gente, que coisa gostosa. Olha bem, passei gritando. Olha bem para ela, olha bem para ela. Olha bem para ela. Eu quero que você não fale nada. Você vai ficar calada.
E você só vai ficar olhando para ela. Nada, não pode conversar. Não pode falar em línguas estranhas agora. Segura, segura, porque o Espírito está sujeito ao profeta. Então segura aí. Eu quero que você fique calada. Olhe no olho. É isso que Jesus fazia. Jesus não precisava falar não, minha irmã. Olha no olho dela. De preferência, se puder ficar de 2 em 2, porque 3 não dá para fazer isso. Não fale. Eu sei que você vai ficar com uma vontade de liberar uma palavra, mas não é agora. Você só vai olhar para ela. Eu quero que você veja Jesus aí. Quem está te olhando é Cristo. Jesus está te olhando agora, porque o Espírito de Deus está na vida dela. Tem um Espírito que é santo aí. Esse Espírito que é santo, que está te olhando agora. Se der vontade de chorar, chora. Jesus está te olhando, isso, derrama lágrima. Porque Deus está molhando olhos de mulheres que estavam secas até agora. Olha para ela e vê, é Jesus. Jesus que está te olhando. Está vendo como incomoda? Olha, olha, olha. Nós paramos de ver. Nós paramos de olhar. Fica olhando, fica olhando. Fica olhando para ela. Fale agora no seu pensamento. Eu quero que você profetize sobre ela agora. Quero que você profetize olhando para ela sem usar nenhuma palavra. Libera uma palavra profética agora. O que o Espírito Santo falar sobre ela. Libera sua mente, não é sobre o natural aqui. É sobre quem você carrega. Que é o Espírito que é santo. Libera sobre ela esta palavra agora, é Jesus. Jesus está fluindo de você, porque Isaías 61 diz que nós fomos ungidas. Nós fomos separadas para sermos libertadoras. Nós vamos tirar cativos, mulheres aprisionadas das dores. Mas também nós vamos liberar profeticamente o ano aceitável. Nós vamos liberar alegria ao invés de luto, de dor, de cinza. Recebe. Fica olhando, fica olhando, fica olhando. Libera sem usar a palavra. Não pode falar por enquanto. Não fale nada. O teu espírito precisa conectar o espírito dela. Transfere a unção. Libera a unção do céu. Libera, libera. Olha que lindo. Ei, você achava que não podia ser usada, mas Jesus está usando você hoje. Você é uma profeta aqui agora, hoje. Você é profeta hoje na vida dessa mulher. Remamache. Agora eu quero que você libere algo para ela, uma a uma, o que Deus colocou no seu coração. Libera para ela. Vamos treinar um novo tempo, um tempo de profetas que liberam palavras. Se não tenho a ti, a tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar
os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Essa é a igreja de Jesus. Essa é a igreja que profetiza. Essa é a igreja que não espera por outro, porque carrega azeite, mas azeite não pode ser retido. Azeite se libera. Azeite precisa de vasilhas. Renabaxê de cantoremas. Azeite precisa de vasilha para derramar. Azeite precisa de vasilha para se encher. Olha o tanto de vasilha aí. Derrama o azeite.